Não se julgue excessivamente. Não dê muita atenção ao que as pessoas pensam de você. Não existe o certo ou errado. Existe o que é certo para você. O que você precisa persistir e nunca desistir. E o mais importante, tenha coragem para seguir os seus sonhos. E todo o resto é relativo. Senhoras e senhores, temos a honra de apresentar o podcast CFSC Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai começar agora mais um CFSC Brasil podcast. E hoje, com um grande amigo também e um ex-atleta, que para mim, eu ainda considero como um atleta, mas tudo bem, ele é um ex-atleta de futebol americano. Desde 2008, ele pratica essa modalidade. Ele tem nada mais nada menos do que 6 títulos da Conferência Sudeste, 5 títulos de campeão estadual. Ele já foi 3 vezes campeão brasileiro. Ele foi vice-campeão nacional universitário no México, um dos maiores países do futebol americano. Ele passou pelo training camp da seleção brasileira em 2016. O nome dele é Vitor Tomé. Seja muito bem-vindo, Vitor. Como é que você está, cara? Tudo bem? E muito obrigado pelo convite aceito pelo CFSC Brasil. Vini, obrigado pelo convite, eu que agradeço, né, a oportunidade. Sempre que eu tenho uma oportunidade de falar do meu esporte, né, que eu ainda pratico, mas de forma amadora, né, não mais profissional, mas a dedicação ainda é a mesma. Eu gosto porque eu trago o meu esporte para mais pessoas e um pouco de informação para a galera que está escutando agora, descobrir que não é só pancadaria, né? Neemias, antes de você fazer sua primeira pergunta, cara, deixa eu só colocar como título o tema de hoje do nosso podcast CFSC Brasil, que é o seguinte: a trajetória de um atleta de futebol americano e sua transição da musculação para o treinamento funcional. O Vitor ele sempre foi um praticante de musculação, pesado, forte para danar, mas ele também conheceu o treinamento funcional e eu vou deixar ele também contar essa história aí no nosso decorrer do podcast. Então, Neemias, manda ver, tá contigo, por favor. Grande Vitor, prazer poder estar aqui bebendo, né, em loco da tua experiência, né? Como você já conhece o Vinícius, eu, assim como o Vinícius, sou completamente apaixonado pelo esporte, né? Tivemos a oportunidade, estamos aqui entre 3 ex-atletas, digamos assim, né? Com experiências diferentes, e é muito bom poder ouvir a tua trajetória, sobretudo no esporte, que aqui no Brasil ele não tem a sua repercussão, né? Não é fácil o acesso. Então, torna tudo mais impressionante na tua trajetória, na tua história. Então, eu queria que tu comentasse um pouco como é que se deu o início desse contato. Como é que a tua história se cruzou com o esporte futebol americano aqui no Brasil? Se é que foi aqui no Brasil inicialmente. Na verdade, ele foi por um hobby, né? Em 2018 eu jogava basquete, já joguei pelo Clube Libanês aqui em Vila Velha, o Clube Álvares Cabral também, que é um grande clube aqui da região. E aí, em um dia depois do treino de basquete, eu tinha 16 anos ali, um amigo, o assistente do treinador de basquete falou assim, olha, eu jogo no time de futebol americano ali, na praia, e a gente vai treinar agora. Se você quiser participar, eu já era robustinho, né? E aí eu fui para esse treino. E aí lá eu comecei, assim, eu não consigo me lembrar, depois desse dia, o dia que eu não quis mais ir, sabe? Foi algo muito natural, assim, eu consigo me lembrar desse dia hoje, 13 anos depois, quase, né? E não consigo pensar na minha vida sem o esporte, antes do esporte, sabe? Do futebol americano. Claro que não era o esporte que é hoje, né? A gente jogava na praia só com protetor bucal, não tinha proteções nem nada, era muita doideira, porque as regras são as mesmas do futebol americano tradicional, só que as regras que eles fizeram foram feitas para se usar os equipamentos, né? Então a gente fazia muito
no amadorismo. E aí, ao longo do tempo, foi entrando na importação de equipamentos e tudo mais, e o esporte chegou no nível que é hoje, né? Cara, vocês Inclusive, viam. a título de curiosidade, no Rio de Janeiro ainda tem um campeonato, que foi o primeiro campeonato do país, e ainda existe, chama Carioca Ball, que eles jogam na praia ainda, os jogadores que jogam nos times no Vasco, no Flamengo, e nos times grandes lá do Rio de futebol americano de campo, da primeira divisão, eles voltam para os seus times de origem e jogam esse campeonato no primeiro semestre lá no Rio de Janeiro, e para mim eles são malucos, mas eles fazem isso. Cara, o pessoal ainda joga na praia e eu lembro vagamente algumas vezes que eu saía da minha casa para ir dar aula de tarde, no fim da tarde, enfim. Eu vi uma galera na areia realmente correndo atrás da bola de futebol americano. Eu falava, esse pessoal é louco, porque não tem proteção nenhuma. E a pancadaria mesmo, cara. Vocês se machucavam? É uma boa pergunta, né? Sem proteção, É, já com proteção o negócio já é pesado, que dirá sem proteção, né? eu me lembro muito não de lesões assim sérias, tipo rompimentos de LCA, tinha muita lesão de ombro por conta das ombradas que a gente dava sem o equipamento, mas eu não me recordo, assim, tinha muito, nariz sangrando, porque batia o nariz, quebrava um dente ou outro, mas o protetor bucal era um item obrigatório, então às vezes isso, mas as minhas lesões graves vieram quando se colocou equipamento, porque a gente já fazia numa intensidade muito forte sem equipamento, já era uma doideira. Quando colocou equipamento, a gente achou que era super-homem, né? E aí a coisa começou a ficar séria, assim. Eu comecei a ver muita incidência de LCA, rompido, até porque migrou para o campo e aí a trava da chuteira, como a gente jogava na praia, não tinha aquele sistema tão travado igual a chuteira faz, né? Você vai fazer um movimento de pivô ali, o LCA às vezes vai embora. Então, eu comecei a ver mais lesões depois que o esporte foi avançando em questão de qualidade, assim. Porque vai aumentando a exigência, né? Ô, Sim. Vitor, deixa eu aproveitar aqui. Muito bacana tá entrando nessa seara das lesões, mas só para não perder a oportunidade, já que contextualizando em âmbito Brasil, né? Uma curiosidade. Aqui em Pernambuco, né, compartilhando, talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez não, mas aqui uma referência para a gente é o Marinas. Sim. Né? Então, partindo de Pernambuco, Marinas, existem outros estados, algumas coisas que são não exatamente referência, mas onde a coisa acontece claramente, do ponto de vista de. Eu já estou vendo você do Espírito Santo e tua história começou no Espírito Santo. Eu, Sim. pelo menos aqui, a gente sempre ouve falar do Marinas aqui. Outros estados, outras referências, só contextualizando esse Brasil que é tão grande. A gente eu inclusive tenho amigos no Mariners, né? O Sandro, o Suricato, eles são jogadores aí que a gente com a rede social vai se aproximando e aí vai trocando experiências. Tem uma galera que saiu daqui do Espírito Santo para trabalhar para o Santa Cruz, para o time do Santa Cruz, que, se eu não me engano, é pertinho aí também, né? E aí eles, se eu não me engano, jogam a segunda divisão, mas estão com um projeto financeiramente bom, então é uma coisa interessante porque está chegando orçamento para o esporte, né? E aí, só que no Nordeste tem, por exemplo, o atual campeão brasileiro, né, que é o João Pessoa Spectros, que é um time de João Pessoa, inclusive é o arquirrival do Mariners aí no Nordeste, e os dois fazem um clássico forte aí. No Sul tem o que eu considero a conferência mais forte do país, porque no Sul varia muito o campeão de conferência, e aí tem o Curitiba Crocodiles, que é do próprio Curitiba, tem o Timbó Rex, que é uma cidadezinha lá em Timbó, pertinho de Blumenau, que é uma cidade pequena, com poucos habitantes, eles adotam, você vai jogar lá, você acha que você está nos Estados Unidos, a estrutura é impecável, saiu agora uma série, inclusive, deles, numa plataforma de streaming, uma série com vários episódios, simulando uma série americana que era o Last Chance U, que mostrava a oportunidade dos times. Então, esse projeto é um projeto muito grande, um dos referências no país. Lá em BH
tem o Galo Futebol Americano, que foi o time que eu joguei por 2 anos, que é o único projeto no país hoje que profissionaliza os atletas, né, que paga os atletas para jogarem. E aí, então tá bem polarizado, assim, lá pro lado do Centro-Oeste tem bastante time também, tem o Cuiabá Arsenal, tem o Tubarões do Cerrado em Brasília, e aí esses times são todos referência de primeira divisão, né, são times que estão sempre disputando os playoffs nacionais ali, por questões de logística e financeira. Durante a temporada, normalmente, a gente não joga, por exemplo, eu saio daqui do Espírito Santo para ir jogar contra o Mariners. Então, tem campeonatos regionais, né, a Conferência Nordeste, Conferência Centro-Oeste, Conferência Sudeste e Conferência Sul, e aí os campeões dessa conferência fazem a semifinal nacional. Então, é sorteado, cada ano cai, às vezes o Sudeste vai para o Nordeste, às vezes o Sudeste vai para o Sul, e aí fica essa questão aí. Mas o Brasil inteiro, hoje a gente tem na primeira divisão, se eu não me engano, 35 times. Então, bastante gente jogando aí na primeira divisão. É legal saber que O Rio começou a de Janeiro ficar eu não mais. mencionei, mas no Rio de Janeiro tem também, né? O Rio também, né? É legal perceber que o futebol americano no Brasil ele cresce, pelo que eu entendi, de forma até vertiginosa, isso é muito bacana. Mas, Vitor, você quando começou lá atrás, na areia, como é que surgiu essa questão de você se profissionalizar, você entrar num time aqui de futebol americano realmente com capacete, com protetores em campo, disputando o campeonato, a ponto de você ser convidado para jogar no México, por exemplo? Como é que foi esse processo? Porque acredito eu que a partir disso você foi para o México, você já era um atleta profissional de futebol americano. Na verdade, assim, eu descobri, na época que eu jogava basquete, eu era bem ruim. E aí, só que eu fazia questão de ser o primeiro a chegar no treino, de estar sempre lá, de não faltar treino, porque eu queria um dia ter a oportunidade de entrar em quadra e jogar. E aí eu transferi esse mesmo afinco para o futebol americano. Então, não faltava treino. No primeiro time que eu comecei, era um time pequeno, a gente nunca ganhou nenhum jogo, mas eu já comecei sendo liderança no time, comecei ali, pego uma coordenação aqui, busco conteúdo e tal, e aí eu sempre fui buscando crescer dentro dos times. Então, esse time que eu jogava acabou, aí eu fui para o segundo maior time do estado, que era na época o Blue Marlins, que era lá de Vitória, eles treinavam lá perto do Hotel Aruan, lá em Jardim Camburi. E aí eu fui jogar no Blue Marlins, que era o segundo maior time, porque o Tritões não aceitava menores de idade, que é o time que eu jogo hoje. E aí quando eu fui para o Tritões também, de novo, eu fui para o fim da fila, né? Era banco, entrei no Tritões em 2010, a primeira vez que eu fui ser titular foi em 2013. Então, só que sempre sendo o cara que não faltava treino, o treinador falava, precisa jogar de quarterback. Eu falei, não sei fazer, mas vou jogar, vamos embora. Se precisa pegar água, vamos pegar água. Precisa. Então, eu estava sempre ali à disposição do time, né? Viagens e tudo, fazendo com o maior prazer. E aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo, porque tem uma fala de um amigo meu lá de Belo Horizonte, que ele fala que, deixa eu tentar falar ela certa, né? Ele fala, aquele que parou, verás que aquele que nunca parou estará tão longe, mas tão longe que jamais poderá ser alcançado. Então, tem gente que olha para mim hoje e fala assim, nossa, esse cara... Os caras me encontram na rua e falam assim, nossa, nunca acreditei que você ia fazer isso que você fez, sabe? Você era ruinzinho, você não jogava nada e hoje você é uma das referências nacionais. Então, é por isso, porque eu nunca parei, né? Eu sempre estive e as pessoas foram desistindo, outras prioridades, outras coisas, e eu estava sempre lá. Então, eu considero muito mais o meu sucesso pelo esforço do que pelo talento. Ô, Vitor, engraçado que você falando de esforço, eu já fico curioso de como como se caracterizava as coisas que você viveu agora entrando no âmbito da preparação física, sabe? Porque aquilo que a gente conhece acerca do futebol americano, toda aquela virilidade,
toda aquela aquela gama de capacidades físicas envolvidas ao longo de todo o processo para fazer com que os atletas continuem dando resultado. Eu acho que a preparação física deve ser algo assim impressionante. E como você passou, e pelo que você falou, dos mais diversos níveis de equipes, você deve ter vivido muita coisa diferente. Então, assim, como tu poderia caracterizar, por exemplo, como era a preparação física dentro de um cenário muito mais amador, com muito mais limitação, e como é que essa coisa foi crescendo? Como é que tu visualiza a diferença entre os níveis de preparação, né? O Vini aí já falou aí que você chegou ao México, aonde a realização do futebol americano é de um nível muito maior, então certamente você deve ter tido uma experiência muito diferente. Então, se tu pudesse caracterizar um pouco para a gente visualizar essas diferenças. Na verdade, assim, até 2012, mais ou menos, de 2008 a 2012, eu era maromba. Eu ia para academia porque eu entendia que meu corpo tinha que ser forte, mas não tinha nenhum estudo em cima disso. Eu ia lá, falava com o professor, fazia a série, aí colava no cara fortão da academia e já fazia o treino com ele, sabe? E aí fui desenvolvendo aí desse jeito. Só que isso, ao longo prazo, também foi um pouco prejudicial, e aí a gente vai chegar na parte de limitações articulares e falta de mobilidade e tudo mais, mas foi a construção da força, da estrutura da base que eu tenho hoje, né? E aí, em 2012, uma treinadora que trabalhou nos Estados Unidos e mora aqui em Vila Velha, ela procurou o time e criou o núcleo de condicionamento físico. Então, ela era uma voluntária e ela passava planilhas de treinamento totalmente diferentes do que a gente já tinha visto, muito parecido hoje com a metodologia que o Vini e o Felipe trabalham lá no estúdio. Então, só que, por exemplo, eu via lá a parte de mobilidade e estabilidade, eu falava assim, isso aqui é chatão, vou fazer o supino logo. Aí pulava, já ia para o supino, mas já começou a introduzir ali uma metodologia de um treinamento específico, um treinamento esportivo. E aí, por não dar valor, as pessoas não darem valor ao trabalho dela, né, poucas pessoas faziam de fato o treinamento que ela passava, porque às vezes o volume de treinamento é baixo, porque está numa época de jogo, aí o cara quer fazer um bíceps a mais, e tal, e aí ela foi ficando insatisfeita com o resultado do trabalho, e aí saiu do time. Só que logo depois que ela se afastou do time, eu fui para o México. Aí sim eu encontrei uma preparação física de fato, né? Uma preparação física específica, onde a gente tinha o horário do time, ia todo mundo para a academia, e aí o treinador passava, então você tinha que fazer a mobilidade porque estavam os treinadores lá olhando, e aí eu tinha que fazer. Até então não entendia por quê, né? Porque quando você está meio que um pelotão de gente ali, ninguém te explica o porquê, só te explica que você tem que fazer e fiscaliza. E eu tenho só que executar, né? Dentro de campo. E aí começamos a fazer isso, e aí era 2 horas de academia, depois 1h30 de treino físico no campo, de noite, né? Essa parte da academia era por volta de meio-dia. Aí 6 da tarde tinha o treino físico no campo, e aí a gente fazia toda a parte de mobilidade dinâmica, tudo mais, e a parte física mesmo de potência, explosão e tudo mais. E aí depois vinha a pancadaria de verdade. Então a gente estava falando aí de um período de 5 horas de treino por dia, 2 períodos, né, somando 5 horas de treino por dia, de segunda a sexta. Na sexta, a gente, perto do campeonato, já segurava um pouco, então na sexta-feira o treino já era um pouco menos volumoso, mas era físico e pancada de segunda a sexta, jogava sábado e descansava domingo. Então foi onde eu conheci meio que a Fórmula 1, assim, do preparo físico, né? Porque estava ali vivendo intensamente. Mas, e aí quando voltei para o Brasil, já comecei a trabalhar na metodologia, primeiro com o Felipe Carvalho, né, que é o sócio do Vinícius, e aí depois eu conheci o Vini também, e aí a gente foi só alavancando e subindo aí o nível. Porque eu passei a entender a importância, entender... Sim. Então, Vitor, quando você voltou do México,
passando por essa vivência que você falou, lá já era um pouco mais da essência do treinamento funcional de fato? Ou você trouxe essa bagagem das questões das mobilidades, das estabilidades pré-treino, e quando chegou aqui no Brasil você conheceu algo além disso, vamos dizer assim, uma essência realmente completa em 100% de uma metodologia de treinamento funcional? E se É, você realmente viu ou não diferença nisso, em campo principalmente, né? na verdade, assim, lá no México, né, eu percebi que mesmo a minha forma física não mudando muito, porque eles se alimentam muito mal, na questão no refeitório do time, por exemplo, a gente comia fritura todo dia e tal, não tinha a questão da nutrição, eles não se importavam muito, era muita comida, era farto, mas e a gente comia bem. Então eu fiquei muito forte, mas eu não via meu corpo mudando assim, muito forte de força. A minha performance em campo era muito boa, eu fiquei muito pesado e por aí vai. Só que eu não entendia o porquê das coisas, e aí depois que eu conheci vocês, né, que aí eu me interessei também pelo ramo da educação física, comecei a estudar de fato, eu fui entender, e aí eu comecei a falar assim, por isso que tinha aquilo antes do treino, porque na verdade para eles lá não é treinamento funcional, é treinamento, eles não conhecem outra metodologia, né? Então, o treinamento do futebol americano é um treinamento onde o cara ele vai visar por um período um ganho de volume muscular, por outro período a transferência disso para força e potência, e transferir isso para dentro do campo com as transições ali. Então, a gente fazia muito exercício básico, fazia LPO, fazia muito exercício com kettlebell. Então, aí eu fui entendendo ao longo do tempo o motivo de cada coisa que a gente fazia lá no México, que para mim era chato, e aí agora eu considero importante e faço voluntariamente, porque eu entendo a importância disso pro resultado final, né? Então, é muita coisa que eu vejo vocês fazendo hoje e que eu pratico no meu treinamento, eu via e fazia, mas não entendia o sentido disso. E aí agora, hoje, eu consigo lembrar lá no passado e ver coisas que faziam parte da minha rotina e que eu não entendi o porquê. Uma coisa bacana no que tu estava falando, eu estava bem atento, é como treinamento esportivo ele já prezava pela possibilidade de garantir movimento, né? Porque você falou que eles lá não utilizam a expressão ou não pararam para tentar compreender a ideia de funcionalidade, mas eles respeitam os princípios e as necessidades do treinamento esportivo. Então, eles utilizavam a mobilidade por entender que eu preciso de um corpo móvel. Eles usavam estabilidade porque eu preciso de alguma estrutura dando suporte para que outra se mova, por exemplo, né? E a ideia é garantir que isso dê resultado mais à frente. E você descrevendo aí basicamente a periodização do processo, né? Volume, né? Entrando nas partes de até para ganhar ganhos hipertróficos, você falou que não estava mudando tanto, mas tinha ganhos hipertróficos que aumentou força, né? Me fala uma coisa, Vitor, deixa eu te perguntar. Dentro do cenário Brasil, do futebol americano, como é a receptividade para metodologias de treino que não necessariamente a que você iniciou? Você é um cara que veio da musculação tradicional, né? Colava ali num bodybuilder ou alguém mais forte e tentava garantir que o que você fazia com a musculação tradicional transferisse para o campo. Hoje, dentro do futebol americano aqui, você acredita que ainda há uma grande resistência para outros leques de intervenção nesse sentido, seja funcional ou não, mas que realmente transfira positivamente para o esporte? Eu vejo hoje, né, pelo fato de já terem treinadores que são ex-atletas de seleção brasileira, os caras lá dos primórdios,
Hoje são treinadores que falam a linguagem de treinamento para futebol americano e eles vendem nada mais, nada menos do que o treinamento funcional num contexto geral para o cara fazer dentro da sala de academia, né? Então, basicamente é isso, e aí eu acho que a visão das pessoas foram mudando ao longo do tempo por isso, por entender que não adianta você ser só gigante, você tem que ser gigante, você tem que ser rápido, você tem que se mover, você tem que ter mobilidade, você tem que evitar lesões, você tem que ter estabilidade, porque o nosso esporte é dinâmico, né? Troca de direção, você praticamente não vai estar com os pés paralelos, com a máquina te guiando, com tudo dentro de campo, então você tem que fazer o seu corpo funcionar na perfeita condição que ele pode, né? E aí, essa é a busca, né? Buscar, e eu acho que com esses caras de autoridade falando, né, com os caras que tiveram história no esporte e hoje vêm falar sobre isso, isso vai trazendo vai abrindo mais a mente da galera, né? O futebol americano, falando aí diretamente da NFL, né, que é a maior liga aí de futebol americano no mundo, o Brasil vira os olhos muito para quando a NFL acontece e também vira agora mais ainda os olhos quando a gente ouve falar em combine, né? Para os atletas serem draftados e tudo mais. Lembro bem que o ano passado, salvo engano, ou 2018, 2019, o Gray Cook e o Lee Burton, que são os fundadores aí, criadores do FMS, eles foram ao combine também para fazer as avaliações nos atletas. Então, essa questão de mobilidade, estabilidade, não está mais próximo, né? Está dentro da NFL e a gente vê esses atletas se movimentando absolutamente rápido e extremamente flexíveis, ágeis em campo. Isso é muito legal de ver e é bacana ver que o Brasil realmente começa a seguir um direcionamento e vindo de você falando que já vivenciou essa parte de treinamento funcional, treinando também. Duas coisas, Vitor. Você, quando voltou do México, você jogou profissionalmente no Galo, em Minas Gerais, né, no Atlético Mineiro, e lá também era muito próximo, acredito eu, com o seu time no México, da responsabilidade de você realmente treinar, se dedicar com as pessoas. E lá no Galo, como é que eles faziam esse trabalho? Era também da mesma linha do México, de treinamento funcional? Existia algo mais que o Galo entregava a vocês para melhorar o desempenho ou evitar mais lesões em campo? Quando eu cheguei no projeto, né, eu cheguei no primeiro ano de profissionalização, então muitas coisas eu fiz parte da implementação, da experiência e da vivência. Então hoje o projeto ele é muito mais sólido e muito mais consistente, né? Hoje tem um professor que treina lá, o Lucas, que ele fez um trabalho incrível assim, de avaliação, ele faz um trabalho incrível quanto a isso. Então, ele monta as planilhas de treinamento para o cara fazer na academia, ele faz o aquecimento do pré-treino, ele faz a parte física no campo, então ele amarra todo o treinamento, muito parecido com o que eu vi no México. E eu falo isso com propriedade porque eu tive lá no fim do ano, né, a gente fez aquele jogo em Manaus, e vi toda essa estrutura e eu recebi todo esse material. Mas na época que eu estava lá, não. Inclusive, quem passava o meu treinamento era o Felipe, né? Ele me mandava todo o direcionamento e dizia, olha, nesse período você vai fazer essa planilha, e me mandava. E aí eu juntava uma meia dúzia de cabeça ali que queria fazer e eu falava, olha, esse cara aqui, ele trabalha com treinamento esportivo, né? E ele me treinou lá durante 2 meses. Tá aqui a minha avaliação de quando eu cheguei na clínica e quando eu saí, e a evolução foi absurda, inclusive no que eu tinha medo de perder, que era a massa muscular, pelo fato de vir de uma cultura maromba e tudo mais, e fazendo esse treinamento, eu obtive resultados com isso. Então, eu falava com os caras, ó, tá aqui o caminho, se quiser vir, tamo junto. E aí a gente fazia o treino ali, aquela galera. Então, eu fiz o treinamento,
eu faço a metodologia de treinamento de vocês, né? Claro que vai aperfeiçoando ao longo do tempo, desde 2017, que foi quando eu me tornei profissional. E 2018 a mesma coisa, a gente teve lá, em 2018, eu fiquei janeiro e fevereiro com vocês lá no estúdio, a gente treinou, tudo legal, e depois quando eu fui embora também, recebendo as planilhas à distância. Claro que é diferente, porque você, em loco ali, você vê detalhes da postura, da execução que a gente não está fazendo, né? Mas a metodologia estava ali. Eu estava tentando executar ao máximo, né? Bacana. Neemias, era bacana. Claro que antes dessa pandemia toda aí, as aulas coletivas, enfim, meio-dia no estúdio era o horário da galera do futebol americano treinar lá na sala. Você imagina um bando de bicho 4x4, forte para danar. Eles entravam na sala, ocupavam todo o espaço de forma imediata, né? Com certeza. Né? E quando eles começavam a treinar, cara, a gente, né, quem assumia mais os treinos de força, potência, a parte de desempenho maior, vamos dizer assim, era o Coach Carvalho, mas quando o Coach Carvalho também via que o pessoal estava duro demais, ele falava: Vinícius, cara, dá uma aula para essa galera aí de mobilidade e estabilidade que estão precisando. E era preocupante, engraçado e curioso as três coisas ao mesmo tempo, porque os caras extremamente fortes, 140 quilos no supino, os caras brincando, mas quando você pedir para fazer um press em posição de semi-ajoelhado, 6 quilos era quase impossível de um dos atletas levantarem. Você lembra disso, Vitão? O Bortoli, que é um cara, um atleta sensacional de futebol americano, ele tinha uma restrição tão grande no ombro dele que um kettlebell de 4 quilos ele não conseguia levantar. Então, o E a trabalho gente para está ele falando de atleta de seleção brasileira, né? Pois é. Então, a gente tinha que fazer um trabalho com ele de mobilidade. Ele começou a ganhar um pouco mais de amplitude de movimento, mas por isso que eu digo que era engraçado, preocupante e curioso ao mesmo tempo, porque você vê um super atleta daquele porte, forte igual um touro, e você entregar um kettlebell de 4 quilos, o cara não conseguir levantar, então era uma coisa bem interessante, mas foi bem bacana acompanhar esse processo da evolução de todos eles e a oportunidade também de ir um dia no campeonato, assisti-los jogar. Aí você entende realmente que o corpo tem que se adaptar no espaço, eles tem que ter tudo, agilidade, força, velocidade, mobilidade, estabilidade para conseguir realizar a competição de forma 100% em alto nível, né, cara? Era muito bacana, foi muito legal vivenciar isso aí com eles. Vitor, pelo visto você tem uma grande responsabilidade nas mãos e eu já fico de cara feliz ao ver na tua fala que tu és um cara apaixonado por isso, assim, tu foi atleta profissional, continua envolvido, mas pelo visto você também assumiu aí a responsabilidade de trazer uma nova linguagem para o futebol americano, né, cara? Acho que a tua experiência com treinamento, você fala que os atletas aí dos primórdios, eles estão contribuindo para um novo pensamento, né, de treinamento, mas no teu conhecimento, na tua linguagem, eu tenho visto que você não tem aberto mão dessa responsabilidade, não. É um projeto teu, né? O que é que tu pensa assim? Eu sei que você ainda está jogando, você falou, mas de repente um passo à frente ou 2 passos à frente, o que é que tu pensa da tua relação com o futebol americano, ou com a preparação física, ou com a preparação técnica, tática, enfim. Como é que tu visualiza para onde tu gostaria de direcionar toda essa tua expertise? É interessante essa pergunta, porque quando eu vim do México, né, eu fui para o México, eu estava no 7º período de administração, sempre fui executivo de empresa, assim, mesmo muito novo. Eu pedi demissão quando eu recebi a possibilidade de jogar no México, a bolsa lá, pedi demissão de um cargo importante de uma empresa que eu trabalhava, né, eu coordenava um setor de compras de uma indústria. Então, eu abri mão dessa carreira profissional para seguir um sonho, obviamente com o apoio dos meus pais e da minha família. E aí,
nesse período, quando eu cheguei lá, eles não aproveitaram as matérias da faculdade, que faltava 2 semestres só para eu me formar, que era exatamente o tempo que eu ia ficar lá, e aí não aproveitaram essas matérias, eu fiquei só estudando inglês e espanhol, e quando eu voltei para o Brasil, que eu já conhecia o Coach Carvalho, né, que é o que trabalha junto com o Vini lá no estúdio, eu conhecia ele, que a gente andava de moto junto, mas não conhecia o profissional, e aí um certo dia eu vi e falei com ele, cara, eu tô voltando para o Brasil, joguei assim, assado, e aí ele meio que me adotou, assim, virou um mentor, né? Ele me adotou no sentido de me colocou para treinar na melhor estrutura e tudo isso por amor, assim, ao esporte. Eu treinava com atletas de UFC no mesma sala, referências do remo, referências, sabe, de vários lugares aqui a gente treinava juntos. Então, e aí passei o ano de 2017 estudando ainda administração, mas quando eu jogava lá em Belo Horizonte, eu não obtive uma performance boa no estudo, porque era muito carregado, assim, a gente treinava, saía muito tarde, a aula começava muito cedo, eu faltei muito, então não consegui terminar o curso de administração, e aí logo em 2018 eu iniciei educação física, então me formo agora no fim do ano em educação física. E aí foi por influência dos dois, né, do Vini, do Coach Carvalho. E aí eu descobri realmente que a paixão com que eu falo sobre treinamento, sobre movimento, sobre esporte é muito grande. Eu não podia deixar isso para trás. Hoje eu trabalho com marketing, né? A minha empresa é de marketing, mas eu tenho certeza que quando eu me formar, isso vai ser direcionado ao meu marketing para o meu trabalho de treinamento, de treinador e tudo mais. Então, eu tenho paixão mesmo pelo treinamento. Bacana, Vitão. Você ainda pretende jogar por mais quanto tempo? E eu tenho certeza que quando você sair das linhas do campo, você vai continuar perto delas. O que você pretende, cara? Porque é muito legal as pessoas também que estão chegando agora no esporte entenderem que não é somente musculação que vai fazer com que o atleta fique forte, fique ágil, fique em total condição de jogar. Você vivenciou esses dois mundos e você entendeu o processo desses dois mundos, você vivenciou muito bem isso. O que você pensa em fazer depois que você sair de dentro das 4 linhas e ficar fora dessas 4 linhas? A gente tem um treinador, eu tive um treinador em 2017, que ele falava que poucos têm a oportunidade de escolher qual vai ser a última vez que vai jogar, né? Porque às vezes é um esporte muito arriscado e às vezes a circunstância da vida faz com que você tenha que parar de jogar. E aí, essa pandemia, por exemplo, em 2019, no último jogo de 2019, muita gente não sabia que aquele seria o último jogo, né? Porque ao longo do processo as coisas foram acontecendo, são 2 anos aí que a gente não pisa em campo. E aí eu refleti muito sobre isso nesse momento de pandemia, né? Eu ainda tenho vontade de fazer a minha despedida em campo, de fazer parte de fazer minha última partida mesmo, de ter o meu tempo aí mais 1 ou 2 temporadas, mas eu queria contribuir mais para o meu time, que é aqui o Tritões, né, que é o time daqui, que é uma grande potência. Eu queria contribuir muito nessa parte de filosofia de treinamento, de mostrar para eles, assim, porque hoje eu sou o exemplo dentro de campo, né, onde mesmo sendo uma posição pesada, uma posição muito forte, eu sou um dos últimos a cansar no treino, eu sou um cara que sempre está preocupado com a alimentação, sempre está preocupado em treinar, sempre com um discurso de que mesmo a gente estando em pandemia, a gente tem que se movimentar de alguma forma. Então, essa referência as pessoas estão vendo do campo para o campo, né? Eu quero trazer essa referência de fora do campo para eles terem um treinador, ter mesmo um projeto de strength and conditioning, né? Para a gente fazer, mesmo com que isso se torne uma ciência aplicada dentro do time no geral. E aí é um pouco mais complicado do que ser só treinador de futebol americano, ensinar só técnica e tático dentro do campo. Apesar de já fazer parte de um projeto, né, hoje, inclusive,
eu fiz uma live também sobre isso, é uma escola de futebol americano com conteúdo em português, e eu faço parte desse projeto, onde semanalmente um treinador faz uma produção de conteúdo, e aí a gente tem um curso fechado também, com todos os materiais, e aí são iniciativas como essa que eu pretendo continuar participando também para poder contribuir para o esporte. Bacana. Neemias, tem alguma pergunta para fazer para o Vitão aí? Ô, Vitor, na verdade, não é bem uma pergunta, é só compartilhar. Eu tive a oportunidade de adotar também essa postura reativa contra um processo, né? Quando, às vezes, dentro do meu esporte, eu venho do judô, tive a oportunidade de estar diante de muita gente do judô local para falar sobre preparação física de atletas de judô. E eu sabia que diante de mim tinham treinadores ou técnicos ali que eram técnicos de seleção estadual, enfim, por onde eu passei, que tinham concepções muito arcaicas com relação ao treinamento. Para você ter uma ideia, alguns deles achavam que o atleta de judô ali, o atleta, enfim, ele não podia nem beber água, como se ele fosse um fuzileiro naval, né? Daí você imagina, acho que tipo um aquecimento, você passava 1 hora de aquecimento, ou seja, o cara fritava, né? Então, era uma série de blocos desconectados que eles reproduziam, né? Apenas algo muito antigo que eles viviam. E o desafio era muito grande em você, primeiro, fazer parte, para dentro dele você tentar mudar alguma coisa, né? Então, você está se formando agora na educação física, mas no teu discurso é um discurso muito maduro, que transcende o fato de você, daqui a pouco, ser um recém-formado. É apenas um recém-formado, mas a tua bagagem ela é tão rica que eu espero que as portas estejam abertas e que você não desista, porque você falou que não desistir foi que te levou para todos esses lugares, né? Eu me lembrei que para a gente no judô, para o pessoal na arte marcial, vocês já devem ter ouvido isso, né? Aqueles que são faixa preta são apenas um faixa branca que não desistiu. Então você é o faixa preta do futebol americano porque você simplesmente nunca desistiu. Então eu te dou parabéns por isso. Por isso que eu disse que não é uma pergunta, cara. É um prazer te conhecer à distância. Sei que pessoalmente nós nos identificaríamos muito. Essa fala sua da questão do faixa preta, né? Eu, em 2012, comecei a treinar jiu-jitsu tentando contribuir mais para o futebol americano por conta dessas questões que eu disse, que a gente não tinha uma referência nenhuma. Então, eu falava assim, bom, eu já sou um cara maromba, dentro da sala de musculação eu pego bastante peso, agora eu tenho que saber derrubar o cara, né? E aí busquei outras alternativas. E aí, sempre que eu tenho tempo, eu vou treinar, eu vou lá na academia que eu passo 1 mês, 2 meses treinando, e hoje eu encontro com caras que eram faixa branca junto comigo e hoje já são faixa preta, né? Alguns faixa marrom e tudo mais, e aí os caras falam, se você não tivesse parado, eu falo, mas no meu esporte hoje eu sou faixa preta. Então, e aí, assim, mas de novo, volto naquele discurso que eu falei no início, né, do meu treinador lá, que ele falava, e é exatamente isso, né, o cara que parou, ele vai, quando ele voltar, o que não parou já vai ter percorrido um percurso tão longo que ele já vai estar bastante, com bastante distância, né, o gap vai ser muito grande para alcançar aquilo ali. Mas eu tenho, porque eu acho que trabalhar com o que gosta, né, fazer o que gosta, e isso o Vinícius e o Felipe me mostram muito essa questão, porque o fato de estar bastante tempo na academia e tal, a gente vê, às vezes, profissionais que não têm amor, né, estão ali só pela inércia, sabe, do acorda de manhã, vai, ganha dinheiro, volta, e aí não transcende isso, não passa disso, né, é só uma relação profissional, às vezes o cara
era fortinho quando fez o pré-vestibular, e aí falou, não, vou fazer educação física. O cara jogava bola bem, falava, eu vou fazer educação física, mas não tinha mesmo aptidão, né? E eu vejo o Felipe e o Vinícius, hoje eles são professores dos professores, né? Eles dão cursos para professores já formados e tudo mais, e a didática deles para mim, por exemplo, que estou dentro da sala ali treinando, né? E eles percebem que eu tenho uma curiosidade sobre o treinamento, que eu sou um estudante, que eu sou curioso, a didática deles durante o treinamento já é diferente, né? Já me mostra de uma maneira diferente. Então, eu busco me inspirar em caras como eles que vivem o que amam, né? O que fazem, assim, vivem de verdade. E provavelmente você é um desses caras também, e eu pretendo passar aí no seu espaço e fazer um treinamento, porque eu gosto de sofrer. Vitão, cara, o CFSC Brasil Podcast tem uma máxima sempre que a gente deixa para o final para aumentar a expectativa. A gente sempre pede para os nossos convidados uma dica de um livro, cara, alguma coisa que você leu durante a sua vida aí que te deu um estalar, você achou uma coisa realmente importante que você carrega com isso até hoje. Então a gente pede para você aqui agora uma dica de um livro para deixar aqui registrado no nosso CFSC Brasil Podcast. Manda aí, qual o livro que você indica para nós hoje, para Mas leitura? você me pegou, hein, Vini? Maravilhoso, né? Por isso que eu deixei para o final. Eu sou um cara muito de literatura, eu até tenho dificuldade de ficar lendo muito tempo, eu sou um cara mais auditivo, sabe? Hoje, com a onda dos podcasts, a coisa melhorou muito para o meu lado, inclusive pelo fato de falar inglês, eu consigo buscar bastante conteúdo também fora. Mas eu ia te dizer que escutar o podcast hoje do Joe Rogan, né, que é um cara, o cara do UFC lá, que tem que foi o cara que criou toda a cultura de podcast, eu escuto bastante esse cara e para mim é muito importante porque ele fala com empresários, ele fala com artistas, ele fala com pessoas bem-sucedidas, ele fala com atletas, e se você reparar no discurso de todas as pessoas que estão no topo, sempre tem uma similaridade, né? A maioria deles não desistiu. Então, seguiu um propósito e não desistiu. Então, eu sempre fico escutando ali essas coisas e me inspirando mesmo em pessoas de sucesso. Então, literatura eu vou ficar te devendo, mas a dica de auditiva aí, para quem fala inglês, o podcast do Joe Rogan é bem interessante de acompanhar. Bacana, bacana. Vitão, cara, muitíssimo obrigado aí pela sua participação no nosso CFC Brasil Podcast. Eu fico muito contente aí em ter contribuído, mesmo que pouco, ao meu ver, em relação ao seu desempenho em campo e até na vida. Isso é muito legal. Neemias, você quer falar alguma coisa para o Vitão, cara? Aproveita que a hora é agora. Rapaz, eu já sou cheio de palavras, né? Eu acho que na minha última, eu acho que o recado foi dado, eu passei o bastão, sabe aquele revezamento, né? O bacana é que hoje, com a internet tão forte, né? A pandemia trouxe para a gente essa possibilidade de eu estar sentado em Recife e poder estar passando o bastão para um cara que está no Espírito Santo, que é de um esporte diferente do meu, mas que é tão apaixonado pelo esporte quanto eu. Então, a gente que tem essa vocação, como ele mesmo anunciou, né, de filosofia de treino, de filosofia de contribuir para a vida das pessoas através do treinamento, né, a gente precisa estar conectado, cara. Então, independente do esporte, né, somos apaixonados por treinamento. Então, é um revezamento que ele não tem fim. A gente está sempre, eu acho que o CFSC Podcast, ele tem feito isso, sabe, Vitor? Buscar novas pessoas para falar de como é que elas carregam esse bastão ou até mesmo assumir junto conosco
essa responsabilidade. Então, parabéns aí pelo que você tem feito e pelo que já vou parabenizando pelo que você ainda está por fazer. É assim que eu te agradeço, mano. Obrigado. E assim, mais do que apaixonado pelo meu esporte, né? Eu sou apaixonado por atividade no geral, né? Da atividade física, assim. O Vini até presenciou aí um tombinho que eu tive de bicicleta esses dias, porque não dá para jogar futebol americano, vamos pedalar, não dá para ir na academia, vamos contornar o morro correndo, mesmo que eu seja um cara de 120 quilos, a gente vai correr e é apaixonado pelo movimento e pelo esporte no geral. Então, uma vez eu falei num vídeo que o Vini tem muita sabedoria, é muito bom estar compartilhando de momentos aí, ele achou engraçado, e aí pegou, né? É muito bom estar compartilhando momentos com gente de muita sabedoria, que compartilha um conhecimento, assim, transcende um conhecimento, você percebe pela energia das pessoas o quanto é isso. Então, hoje eu estou aí com os faixa preta do treinamento funcional do Brasil, né? E espero um dia poder fazer parte desse grupo do lado de lá, né? Vestindo aí a camisa com vocês e sendo um colega de trabalho que faça jus ao título de ser um treinador de verdade aí, de respeito. Estamos esperando você de braços abertos, não tenha dúvida disso. Agradeço novamente, imensamente, a presença de vocês. Então, fiquem todos com Deus, paz e bens a todos. Soundstripe.